Oi, pessoal! Estamos voltando aqui para o nosso podcast, nosso primeiro episódio da nossa série desse ano, que vai falar sobre maternidade, né? A nossa série ela tem por tema Entre Maternidades e os Caminhos que nos Atravessam. E a gente pensou nesse tema com um propósito de falar sobre pautas e diálogos em que muitas vezes a gente se sente sozinha, mas a gente não está sozinha, e a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Hoje a gente vai começar falando sobre o lugar de escuta, e a gente sabe que escutar e ser escutada ajuda muito a sustentar a caminhada da maternidade. Então hoje a gente está aqui reunida, nós que fazemos o podcast aqui, e as expectativas, meninas, para essa conversa. Não, as melhores possíveis. Sabendo que os tópicos para essa série, a série não nasce para dar respostas prontas, isso, mas para dar um espaço seguro, trazer esse espaço de escuta, onde as mães podem falar sem medo, sem julgamento, sem receio de se sentirem confortáveis. E eu estou muito feliz, eu estava com muita saudade de vocês, pessoal, muita saudade. Mas antes que a gente comece a conversar e não pare mais, curta, comenta, compartilha, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Porque a gente gosta de continuar essa conversa sempre depois que acaba o podcast. A gente abraça e conversa com muitas pessoas. E aqui estamos 4 mães que têm vivências totalmente diferentes e visões também do que se passam diferente. E a gente fica aí esperando seu feedback para termos uma quinta, né? Então aqui, meu sincero, assim, tava com muita saudade de vocês e fique com a gente esse ano. Gente, eu também estou muito feliz por ter voltado, né? Isso aqui é mais do que um podcast de verdade pra gente. Nós, enquanto mães, assim, quase que realinhamos os planetas para estar juntas, para estar aqui de verdade, porque nos é dada uma sobrecarga imensa, fora tudo que a gente faz. O que a gente faz aqui é mais do que um podcast, é uma escuta, é uma sensibilidade, e a gente convida vocês tanto a estarem com a gente para escutar e para se escutarem também, porque de verdade estamos aqui como uma doação, de verdade, porque sabemos a sobrecarga que a gente vive e ainda assim a gente está aqui para tentar acolher a sobrecarga de outras pessoas que passam pela mesma coisa que a gente. Então senta aí, bora conversar com a gente. Isso, entendendo que esse lugar de escuta é esse lugar de empatia, né? Que a gente se coloca no lugar do outro. Então a gente vai começar a nossa conversa, o nosso tema de hoje sobre escuta. E o primeiro bloco que eu quero trazer é saber das minhas amigas aqui quando a escuta faltou, né? Esse é o nosso primeiro bloco. E a gente tem aqui como pergunta para a Amélia: em que momento, Amélia, da sua maternidade você sentiu que precisava ser escutada, mas que recebeu conselhos ou julgamento no lugar da escuta, né? Muitas vezes pessoas que estão de longe, eu acho que não vivenciam de perto, que não vivenciam e tentam ajudar, mas às vezes fazem aquele trabalho inverso. Era até uma das coisas que a gente acabou mencionando no início, né? A gente se coloca sempre numa forma de educação e de criação em que a gente se deixa vulnerabilizar cada vez menos para estarmos no lugar de protagonistas da nossa própria história e cuidar dos outros. Então, muitas vezes, apesar da rede de apoio, apesar, né, das nossas famílias ainda serem o nosso lugar de nos sentirmos seguras, mas crescendo, e eu já cresci como irmã atípica, né? Sim, já tinha esse espaço em casa, mas como você adulta... é mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha. Entendi. Mas aquele negócio, o mais novo é mais tranquilo, né? Aí, não, o mais novo, independente se é menino ou menina, não vai ser mais tranquilo, não. Entendi. E aí a gente percebe a carga que foi pra mãe da gente, quando a gente é mãe, né? Sim. Mas chega um momento que a gente pensa assim, eu queria receitas prontas, e a gente vai entendendo que a gente não vai receber as receitas prontas. E mesmo a gente se sentindo vulnerável, esse lugar da escuta, a gente
tinha dificuldade de encontrar, tanto pelos desencontros geracionais, Isso. como porque, em se sentindo diferente, a gente faz o esforço emocional de se encaixar. Exato. E cada vez mais a gente vai se encaixando, assumindo a posição de cuidadora, de quem organiza aquelas rotinas, os ambientes. E em não se sentindo compreendida, não se sentindo escutada, a gente acaba se sentindo culpada, que é a Isso. chamada culpa materna. Houve a frustração, né? Exato. E se sentindo culpada, frustrada por achar que não está cumprindo todas as tarefas, tudo que deveria cumprir, mas aí a gente percebe que está cumprindo quando outra pessoa de fora olha e faz: mulher, não sei como você consegue. Aí você olha e diz: Eu não consigo, eu tô louca. amiga, Não tem digo alguma como. coisa. Amiga, ó, se você souber que tem coisas faltando, talvez um parafuso, uma cola super bond, mas a gente tem essa dificuldade de admitir que a gente não dá conta de tudo e aprender a dar o nosso máximo para aquilo ali, né? Verdade. E saber que os lugares que a gente precisa aprender a procurar ajuda, a ajuda especializada dos Isso, é importante. psicólogos. É. E chega um momento que a gente tem que sair do lugar da psicofobia, procurar o psiquiatra quando a gente não consegue dar conta sozinho fisicamente daqueles espaços, daqueles ambientes, e abrir esses espaços de escuta e acolhimento que são as redes, né? Os vínculos que se formam, as novas amizades que se estabelecem depois da maturidade. Verdade. É. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando você não se encaixa, né, ali. Eu lembro que antes da maternidade, pesquisa, a gente lê sobre, a gente quer ser mãe, lê. A gente é bem sabida antes. Bem sabida. Aí quando chega aquela criaturazinha ali, que você vê que os seus estudos não se aplicam, ou que aquela criança não se encaixa ali naquelas suas teorias, até a própria do sono, a polêmica do sono. Sim. Dos cursos para a criança dormir, do sono, que nem toda criança, pelo menos eu fui uma mãe que eu tive acesso a um curso. Também. Meu filho não se encaixou dentro do padrão de sono lá, e isso me gerou uma frustração. Estou dando um exemplo mínimo, né? E quando a gente vai falar, justamente com outra pessoa, recai, às vezes que conseguiu, né? Essa culpa vem pra gente, né? Então, o que foi que a gente errou? Mas às vezes a gente tá vivendo a realidade ali que a gente ainda não tem total compreensão, e que aos poucos a gente vai conhecendo o nosso filho e vai se acolhendo também, né? E aí, esse acúmulo muitas vezes dessa frustração, desse cansaço, de não se encaixar, gera realmente uma carga de cansaço. E, Lucy, você lembra de uma fase em que seu cansaço foi minimizado por frases como: é assim mesmo, aconteceu com... é assim mesmo, toda mãe passa por isso, generalizando talvez algo que você estivesse compartilhando? Eu queria até aproveitar o ensejo, né, dessa pergunta para modificar só o campo de visão desse cansaço. Porque eu queria muito que meus amigos soubessem, tem até uma música de Thiago York que é Eu Ainda Estou Aqui. E quantas vezes eu desliguei o telefone porque eu não podia ouvir uma amiga minha. O quanto eu estava cansada e tentando entender todo esse caos, toda a minha vida queria mudar, e eu não escutei alguma amiga que estava passando por algum problema gigantesco, e eu minimizei o cansaço e o sofrimento deles. Então, quantas vezes eu faltei para os meus... Porque você estava também ali economizando para dar conta... Porque no caos que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo, a gente precisa escolher. E eu escolhi a minha família. Então eu não posso ficar triste quando eu vejo alguém se fechando em uma concha para proteger a família deles. Sim, é verdade. Então a minha sensação é que eu peço 1000 desculpas às vezes que eu estava cansada e não atendi telefone. Ou eu li e eu não respondi. Porque... infelizmente, está todo mundo nesse mundo tentando sobreviver a uma realidade que ninguém foi ensinada, porque pesquisas dizem que não houveram mães tão presentes como os milênios, como essa geração. E não também existiam mães tão cansadas como isso. Então, da mesma forma que eu me deparei com o novo, outras pessoas se depararam, e eu simplesmente, eu não escutei. Eu fui atrás de quem? De pessoas que estavam na minha frente, na minha jornada. Então, para quem eu fui escutar? Eu fui escutar a Débora na sala de terapia. Eu não escutei quem estava atrás de mim ou do meu lado. Eu escutei quem poderia me ajudar na minha demanda.
Então, assim, hoje eu peço perdão. Hoje eu tô meio que Thiago York para os meus amigos. Eu ainda estou aqui, eu ainda sou a mesma pessoa. Eu ainda amo vocês. O caos está começando a ter uma forma. E que eu me importo com vocês. Não é porque eu não atendi o telefone, não é porque eu escutei. Que eu não os amo imensamente. E é isso. Me espera Sempre que eu tem chego uma já. voz, graças a Deus que sempre tem uma voz que se levanta, né? Débora também foi essa pessoa pra mim. Graças a Deus. E aí, eu vou aproveitar para puxar o gancho de Débora. Que ela sempre teve essa voz ativa, mas com certeza eu sei que em algum momento dói, né? Dói falar. E aí, Débora, o que mais doeu quando você percebeu que falar que você fala nem sempre é ser escutada. Olha aí a pergunta. Não é, eu vou tentar começar sem chorar. Mas assim, dói sempre, né? Eu fui uma pessoa que eu sempre tive a maternidade assim, de pronto. Cara, eu quero ser mãe. Não tem como eu passar por essa vida sem isso. Não existe possibilidade. Né? Então, assim, você vai montando aquilo desde sempre. Você estuda, vixe, não tinha uma pessoa mais sabida do que eu. Tava para existir, tinha não. Né? E tipo assim, o filho nasce e você não se encaixa dentro daquele padrão por N motivos. Né? E eu digo que a minha dor começou desde a frase que Samile disse. É assim mesmo. Não é todo mundo que mama, não. Tá vendo fulano? Mamou até 5 anos. Tá vendo ciclano? Seu irmão nunca mamou. O menino mais saudável que existiu. E tipo assim, eu sofro muito desde, não amamentei, né? Bernardo não... Foi o primeiro ali, o primeiro sofrimento. Não, foi o primeiro sofrimento, né? Mas... eu olhava e me via enfermeira, me via muito sabida, vixe Maria, eu tô arrumando de menino nos peitos das mães e não conseguia o meu, né? E quando eu dizia isso a alguém, às vezes a pessoa nem dizia nada, mas o olhar daquela pessoa era assim, você era tão sabida, tão enfermeira, tão não sei o que, não consegue fazer isso. E isso foi se estendendo durante meses e meses que a maternidade foi correndo, tipo assim... chegou a introdução alimentar e meu filho não comia, né? E quando eu dizia, não, é desse jeito mesmo, é só uma criança que não come, tipo assim. Mas ali, dentro daquele sofrimento, que eu não sabia ainda que era uma seletividade alimentar severa, eu e meu esposo, a gente praticamente não dormia, era fazendo listas, na hora que acordava, ia no supermercado, se a gente fizer isso aqui, ele não comer, e a gente vai fazer esse outro, e se ele não comer, a gente vai fazer essa outra coisa. Tipo assim, a gente só vivia em prol de o que ele vai comer hoje. E eu dormia e acordava sem saber o que ele ia comer, né? Tipo assim, e quando eu dizia isso para as pessoas ouviam, mas assim... Sim. Não tem nada. Tá aí pulando, achando bom, tipo assim, como se, cara, era pra estar morto, pra pessoa assim, validar o meu sofrimento, né? E aí eu trago muito isso pra mim mesma, eu olhava assim pra minha realidade, conversando com as outras pessoas, quando eu não tinha escuta, muita gente me escutava, mas não tinha assim, o acolhimento de você estar assim, validando aquele sofrimento. E a gente lhe ouvia, né? Isso, me ouvia, mas o escutar com acolhimento, com afeto, com empatia não existia. Não existia. Nos primeiros meses de Bernardo, eu coloquei na minha cabeça isso. Tipo assim, meu Deus, me ajuda a seguir. Que para todo mundo que eu olhar, eu vou acolher. E eu trago isso pra minha vida, de verdade. Tipo assim, muitas vezes na minha cabeça... eu olho uma pessoa que tem um suporte 1 de vivência, né? Tipo, vocês. Olho pra vocês. Muitas vezes já escutei Samile e Lucy falando que eram mais próximas antes. E aí elas reclamam, assim, de coisas que pra minha realidade era assim... cara, ela tá reclamando de uma coisa que eu queria viver. Tipo assim, hoje eu fui pra um aniversário e Davi não quis sair, só correndo, brincando. Foi difícil tirar ele de lá. Aí eu olho pra ela, acolho... escuto, mas na minha cabeça eu tô assim, meu Deus do céu, cara, eu queria estar no canto e meu filho sem estar lá se batendo, sem estar querendo sair, mas você nota que isso lhe deixa maior. Eu não posso invalidar a dor de Samile
porque pra mim não é uma dor. É válida pra ela. Uhum. É igual aqui, eu não sei nem se posso dar esse exemplo de dejetos, né, aqui falando, mas é uma coisa que pega todas as mães, eu acho. Tipo assim, quando o seu filho, por exemplo, ele tá com uma privação, né? E ele não consegue ir no banheiro por vários dias. Cara, quando essa criança vai, lhe dá um alívio tão grande que parece que foi você. E é esse alívio que eu quero trazer. Tipo assim, essa sensação de alívio é a mesma quando alguém lhe acolhe. Não foi com você. Mas você chora de alívio daquele momento. Você acolheu aquilo. É igual quando a gente... E eu acho que isso não pega a sua maternidade atípica. Eu acho que isso é um exemplo que todo mundo que possa estar escutando sente. Isso. Quem já foi mãe e pai sente. Cara, o menino já faz 2 dias que o menino tenta e não consegue. Quando a pessoa diz assim, ei, o menino conseguiu ir no banheiro, eu mandava até mensagem pro meu esposo. Aí ele, graças a Deus, vou dar uma aula direito. Tipo assim, parece que foi você que se aliviou. Isso é a mesma coisa de uma escuta acolhedora, né? Tipo assim, você olha para aquela dor e pensa assim, poxa, isso lá é dor dentro da minha realidade, mas dentro da realidade daquela pessoa é um universo, é um infinito. E validar isso é importante, muito importante. E em várias conversas, realmente, quando eu conversava com ela, eu ficava às vezes me controlando de dar os detalhes, mas ela vinha assim, Samile, você pode falar. É a sua dor. Exatamente. Realmente, ela sempre dizia assim, ela nunca me deixou. É a sua dor. Ora, se uma criança que não tem nada, assim, tipo, uma criança que não tem diagnóstico, não tem nada, aquela criança vai ter demandas também para aquela família que não invalida que ela sinta dor porque não tem um diagnóstico. Isso é irreal. Isso é eu querer. Isso é egoísmo. Eu quero que só a minha dor seja a dor. A sua não é nada, a sua é besteira. E isso é irreal. A dor de todo mundo é válida. E o acolher não diz sentido ao tamanho da dor. Até porque se a gente ia acolher quem? Só quem tivesse perdido um ente querido, a gente acolhe qualquer pessoa quando corta um dedo. Então, assim, você não vai acolher ninguém. Acolhimento faz parte da nossa vida, do nosso espaço. E acolher faz com que você acolha, seja acolhida também, né? As pessoas participem mais da sua vivência, das suas necessidades, isso é muito importante. É verdade, amiga. E quando a escuta falta, né, a maternidade ela fica mais pesada. Exatamente. Porque a dor sem espaço, ela vira solidão mesmo. A gente vai ficando cada vez mais sozinha, se fechando, né? Não sei também que contexto, Lucy, se você teve escuta também ou não, se foi uma atitude sua, né? Naquele momento de você desligou o celular, mas talvez você também não tenha tido um espaço de escuta, né? E foi se fechando. Eu penso que, primeiro, eu parto da ideia que todo mundo precisava e queria muito acertar. Então, até os equívocos narrativos, até a forma de falar, poderiam ser equivocadas. E quando a gente percebe que a gente está corrigindo demais, as pessoas começam a não falar tanto, não perguntar tanto. Então, algumas falas como problemáticas, né? Que até eu falei, acho que no primeiro episódio, que não queriam expor o diagnóstico dos meninos. E eu disse que eu ia falar, porque eles eram não verbais na época, né? Então, eu ia falar porque eu queria que eles transformassem aquilo em naturalidade. As pessoas que não queriam que eu falasse, não era por maldade. Era um medo, era um medo do desconhecido. Então, assim, até as pessoas que não queriam ouvir era porque elas não tinham maturidade para ouvir ou profundidade para ouvir. E eu vejo muito isso hoje, que as pessoas elas não estão conversando tanto e não perguntando, porque a gente criou uma disruptura, assim, a gente criou um espaço onde... Por que você está perguntando? Você não sabe o que é, você não sabe o que é um ATO, você não sabe o que é um AIDS, você não sabe o que é... Você não sabe como seria. E as pessoas não perguntam mais. Porque elas têm medo. Da mesma forma, isso acontece com qualquer outro assunto. Não é só com o autismo. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que aconteceu isso. Eu fui muito abençoada, eu acredito. Acho que Deus sabe o tamanho da minha força. Então, eu fui muito abençoada. Assim que eu me encolhi, tiveram várias mulheres gigantes dentro dessa minha bolha, como a gente sempre fala, que Débora era uma dessas pessoas. Na escola mesmo, eu fui muito acolhida. Então, assim, eu sinto mais por não ter tido habilidade para explicar o que hoje eu tenho.
Sim, sim. sabe? E o tempo, né? De cada um também. tempo. Também É o achei tempo a de cada um. E a gente sempre pensa que, não, essa pessoa não pode me perguntar, eu não posso falar sobre isso. E de verdade, às vezes, o que as pessoas fazem não é nem preconceito. É assim, eles não vivem aquilo e você é super fechada a chegar e dizer assim, tipo assim, eu mesmo chego muito e digo assim, gente, fale com o Bernardo, pode falar com ele, mas não pegue nele, não pegue na cabeça dele, não faça isso. Tipo assim, aquelas pessoas estão ali, muitas vezes elas se afastam, não é nem um preconceito, é porque você não consegue explicar, você não consegue dizer assim, se aproxime desse jeito, fale criança com deficiência mesmo, não chame ele de especial, não. Tipo assim, muitas vezes as pessoas chamam, isso aqui é especial, isso aqui... Aí você, pipi, capacitismo, não sei o quê. Sendo que você não trouxe aquela pessoa para essa realidade, para perto. Talvez se eu não vivesse essa realidade, eu também não soubesse. Porque a gente, quando não vive, a gente não vai ler, a gente não vai... Tipo assim, a gente... É verdade. Não se importa. O que eu tava falando ontem pra minha irmã. Eu digo, olha como é incrível. Rafael tem alta... com cabelo, né? Pois quando eu tava grávida, eu não queria raspar meu cabelo. Os 9 meses. Eu tinha uma gastura com meu cabelo que eu queria raspar. Eu não sei como é que eu segurei e não raspar meu cabelo. E Rafinha acorda assim. E falando sobre isso, eu queria saber... Essa parte de escuta e de conversa... Até a psicanálise já fala isso. Que quando você fala, você libera perdão, você libera sentimentos. Verdade. E como é bom essa parte de conversar. Verdade. E olha, aí é para isso que o Entre Nós serve. Então fica com a gente, conversa mais, falem mais sobre isso. E eu gostaria de perguntar, Samile, quando é que você percebeu que essa escuta fortalece? Mais do que qualquer conselho, né? Eu acho que quando a gente vai o conselho, ele vem sempre de um lugar do que você vive ou de algo que você às vezes está lendo ali, tem uma referência, o conselho sempre vem desse lugar. E a escuta não, a escuta é porta aberta, é janela aberta, sabe? A escuta, ela vem justamente para aquela pessoa poder colocar ali, sem referência, sem se comparar, ela quer colocar para fora. Então, diferente do conselho, a escuta alivia, né? Ela traz uma sensação de alívio que a gente não consegue explicar, mas que sente, porque quantas vezes, né, você, como eu cheguei até aqui hoje, você chega assim, atribulada, assim, em algum momento, e você só quer falar o que passou, um abraço, e isso faz toda a diferença, não precisou vir com algo, e eu acho que vocês também enfrentaram batalhas para estar aqui, com certeza, mas quando eu cheguei hoje, estou dando um exemplo didático de hoje, né, ninguém disse, mas a gente passou por isso também, pode ficar aqui, se acalma. Não, eu recebi um abraço quando eu cheguei aqui. Obrigado. Um abraço de Amélia aqui. Então, assim, esse lugar de escuta é isso, é porta aberta, é você poder chegar ali e colocar, sem que a pessoa já venha com as suas certezas, com as suas referências, com a sua vivência. Nossa, escute o outro, sem antes colocar a sua visão, sabe? Você pode até colocar a sua visão. Acho o conselho, ele vindo de um lugar de sabedoria, ele é bom, ele é benéfico, ele também acolhe, mas eu acho que tudo tem a forma. Entendi. Então, se você sua amiga chega numa situação assim, ou uma pessoa da família, escuta primeiro. Escuta e valida, né? Escuta e valida. Depois você fala a sua visão, mas escuta e valida primeiro, não deixa para depois. Isso é tão lindo, porque a gente tá numa fase que todo mundo tem certeza de tudo. Ela ia dizer numa idade. Uma certeza de tudo, uma fase, certeza toda de tudo. Todo mundo tem certeza, todo mundo sabe como resolver seu problema, todo mundo tem um diagnóstico do celular. Todo mundo fala. E às vezes você não quer que a pessoa resolva o seu problema, porque aquela pessoa nem capacidade não tem de resolver seu problema. E você me falou agora... justamente as frases generalistas, as certezas das pessoas. Eu lembro de escutar coisas tipo, se for assim, eu tenho um transtorno, eu tenho um TDAH. Nossa, isso vinha num lugar pra mim que, meu Deus, eu ficava assim bem quietinha. Às vezes eu saía dali e em algum momento ia desafogar de outra forma aquele sentimento. Mas se colocar no lugar do outro é um grande desafio, e eu admiro quando a gente consegue, porque é nesse lugar de escuta que a gente faz um autocuidado com o outro, sabe? Não é no lugar só do conselho, não é no lugar só da certeza e da referência, e porque isso e aquilo, porque a ciência
Porque tudo é benéfico, os conselhos, as referências são, mas você ouvir, escutar o outro faz uma grande diferença. Traz uma Eu vejo isso traz autocuidado. muito forte, porque quando a gente faz, e essa sua fala, eu acho que você disse que as pessoas falam, eu acho que é a mágoa universal. Toda pessoa que chega, que tá com diagnóstico, aí alguém fala, faça diagnóstico dessa pessoa aqui, porque, olha, ela tá bem agitada. Isso diminui muito quem tá na... A importância, daquilo, né? E, Isso. Amélia, como é que ouvir outras mães te ajudou a aliviar a culpa e a entender também o que estava errado, né? Por um lado, essa escuta das outras mães me faz sentir menos sozinha em um espaço de pertencimento. Porque a gente diz justamente isso. A empatia é o exercício da alteridade, que é, né, se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo que aquela experiência do outro é única para ele. E porque é única para ele, nasce uma história, né? E você mencionou a psicanálise como um espaço de terapia em que falar faz com que coloque para fora. Aí eu até complemento lembrando a importância da terapia, da psicologia, né, das técnicas que o profissional preparado tem para essa escuta qualificada e ter estratégias de enfrentamento que eles vão ter normalmente. Então, falar faz a gente se sentir mais leve, falar faz a gente se sentir mais acolhida. E falar, em termos, né, de neurociência e neurofisiologia, a palavra, a linguagem, ela materializa aquilo que a gente não consegue organizar na mente. E a partir do momento em que ela se torna palavra organizada, seja escrita, seja numa música, é inspiracional. Escrita terapêutica. O Instagram, né, Cartas de Maternar que eu tenho, começou desse propósito, porque quando eu vi, eu sempre fui uma pessoa que gostou de escrever, desde a adolescência, emoções, sentimentos, os diários que a gente tinha, né? E aí depois com a psicologia, entendi que existe a escrita também terapêutica. E a gente, sem perceber, a gente estava colocando ali... Eu estava colocando ali no papel uns desabafos, quando veio a maternidade, eu estava fazendo aquilo estava fazendo um autocuidado a mim, né? Por eu estar colocando, nomeando, colocando no papel, organizando, como a Amélia falou. E outras mães se identificavam com a leitura, se identificavam com a vivência. Então, gente, a Carta do Maternar é maravilhosa. Principalmente para quem não tem essa habilidade de nomear sentimentos. Porque eu não tinha. Eu não tinha repertório para isso. Então, quando eu leio o texto de Samile, eu digo, olha aí, ela conseguiu verbalizar, ela conseguiu escrever o que eu sentia. Maternar, foi. E quando você escreve e nomeia... É maravilhoso. E você sai daquele lugar, você diz, não é só o filme divertidamente, que é como a gente consegue trabalhar com as crianças. Mas, por exemplo, se você exercita a escrita terapêutica bonita, que acaba ficando bonito, porque você coloca as emoções ali e organiza. Mas, se você parte no momento e faz, eu vou escrever para alinhar o que eu estou sentindo e não estou conseguindo. Isso aqui, para mim, em termos de sentimento, dentro da minha mente, é como se fosse uma intuição. Mas quando você bota no papel, você alinha. Mesmo que seja um momento de raiva, se você sentir vergonha do que você escreveu, não é um problema. Você materializou e deu nome àquilo. Você tem vergonha daquilo que você escreveu? Rasgue, queime o papel, mas você fez. É como a escuta entre mães. Você não precisa se sentir culpada por dizer que está cansada, porque as pessoas disseram, a mãe que está cansada. Atenção, pessoal. Esse é o momento do corte, tá? Do corte. Pessoal, não diga para uma mãe, não diga que você está cansada para as pessoas. É feio uma mãe dizer que está cansada porque você não ama os seus filhos se você se cansar. Não. A mãe é um ser humano com todo tipo de modulação hormonal, neurológica, várias diferenças vão acontecendo, várias mudanças passando ao longo do tempo. Chega uma idade que essas mudanças vão acontecendo e a gente pensa, nossa, será que é a menopausa? Às vezes você está se permitindo dizer, eu estou cansada. Eu acho que você botou pra mim porque eu tô na menopausa. Aí eu digo, rapaz, ela vai falar assim. Não, tô não.
Não é certeza, mas não. Mas eu tô na menopausa. Não, Mas é só se também, vai permitir chegar. É. o Não, cansaço se também. permite passagem. Né, A menopausa é uma transição também, na mulher, na mãe, na mulher da sociedade. Quando eu vi, eu quero só acrescentar duas coisas. Quando eu vi a postagem de Débora, quando o Bernardo foi pro mar, que ela falou, aquilo ali foi muito emocionante, porque foi uma experiência que a gente sabia que ela queria viver há muito tempo, Isso. e que esperou pelo momento dessa regulação de Bernardo para que ele experienciasse isso. E agora ele não quer parar de experienciar. Débora está pensando em virar pescadora já. Ela já Corta pá e a. Vamos já. Ó, e ela ainda chegou a dizer, ele não é verbal ainda. Pronto, acabou. Destravou, foi para a praia, regulou, encontrou o espaço dele. Vocês, como família, esperaram esse momento dele. E o esperar e o escutar para a mãe, normalmente são verbos obrigatórios, né? Mesmo que as outras pessoas não entendam. A seletividade alimentar, quando a gente deixa de se culpar que ela existe, que é um fenômeno comportamental associado a elementos sensoriais e que a gente não tem essa participação ativa mesmo. Tipo assim, você não pode mudar. Tem gente que diz assim, bota a comida na boca dela e goela abaixo. Ela disse assim, o vômito você vem limpar? Porque toda vida que eu boto ele vomita. Tipo assim, reflexos. real. E aí, eu lembro a gente falando da empatia, da alteridade, se colocar no lugar do outro, esse sentimento de pertencimento da comunidade, quando a gente forma os laços e vínculos, me lembra muito a escrita de Susan Sontag, quando ela fala Diante da Dor dos Outros. É um livrozinho. Você encontra disponível na internet, tá? Pode comprar na Amazon, tá no Kindle, mas também tem para baixar também. Mas Susan Sontag é um grande nome da literatura, da filosofia, e quando ela teve a experiência também do câncer de mama, ela dizia que sempre escrevia pensando no momento que ela estava vivendo. E diante da dor dos outros, esse distanciamento faz com que a gente rompa alguns vínculos necessários para a gente continuar como espécie, como vivências, né? Perfeito. Débora, e a escuta? Ela devolveu o que a maternidade te tirou? Quando foi que a escuta lhe devolveu? Sim, essa pergunta ou não, né? Mas assim, eu tenho um exemplo muito bom para falar sobre isso, assim, né? Durante a maternidade, a gente se perde muito. Se encontra várias vezes, se perde de novo, né? A gente acha que a gente só vai fazer uma coisa a vida inteira, depois a gente vê outras vertentes, outras possibilidades. E aí eu lembro muito que durante a jornada de início da maternidade, eu me anulei muito. Primeiro como profissional, né? Tipo assim, isso foi esquecido da minha vida. E aí eu comecei a ver, eu via isso como uma tristeza, porque eu sempre gostei de trabalhar, desde os 18 anos eu trabalhava, e aí eu via isso como uma tristeza muito grande, porque de verdade trabalhar lhe dignifica, você se sente massa, eu me sentia extraordinária trabalhando, tipo assim, eu olhava assim, cara, isso aqui, o que eu fizer eu vou fazer direito, e tipo assim, eu era excelente no que eu fazia, e eu sei que eu somava muito isso para as outras pessoas, inocente, né? Tipo assim, e eu tentava sempre dar o meu melhor naquilo, assim como tento dar em todas as outras coisas, né? Mas perder aquilo, ao olhar para Bernardo, me fez sentir triste. Sim. E depois eu achei bom. No primeiro momento veio a tristeza, mas depois eu achei bom, porque depois você vai trazendo assim. É aquela história de mãe, olhe para outro lado, olhe para os lados e veja como você é abençoado, né? Tipo, eu olhava e via, poxa, eu posso parar de trabalhar. Muita gente não pode. Uma infinidade de pessoas não podem. E eu pude estar com meu filho, só com ele, né? Então eu comecei a ver nisso uma felicidade e isso não me deu tanta dor depois, né? E aí, uma coisa que se apagou muito depois disso foi o autocuidado. Tipo assim, eu não me importava com nada, com cabelo, com nada, com
roupa quando você ninguém comprava nem mais roupa. Ninguém só se importava com a comida do menino, só se importava com as terapias, só se importava com tudo. E eu comecei a ver assim, eu vi as outras pessoas que também sofrem, né? E tava nos cantos tudo arrumada, tudo assim, minimamente coerente. E eu era ver assim, essa pessoa, não sei como foi que ela chegou aqui. E quando você começa a conversar sobre sua vivência com as outras pessoas, e eu pude ser escutada e validada por tantas outras mães, elas começaram a dizer assim, Débora, você passa o dia todo com esse menino, você também pode ajeitar seu cabelo, a gente pode sofrer tudo bonita. Eu disse, é mesmo. A gente eu posso morrer de chorar, mas eu posso vestir uma roupa nova. Mas eu choro, coloco uma base nova, né, que a gente encontra na drogacia. Não tô fazendo uma base boa, assim, bem ótima, que você dê protetor solar. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, eu também posso sofrer sendo bonita. E assim, tipo, você vai vendo que aquela sua realidade lhe demanda tanto que eu comecei a botar na minha cabeça assim, meu Deus, eu vou pedir a Deus o máximo possível. Meu Deus, me deixa aqui o máximo possível. Aí eu não posso controlar tudo, mas o que é que eu posso controlar? Minimamente, minha alimentação, o exercício físico, né? Tipo assim, então eu comecei a ver na escuta um direcionamento para o autocuidado. E hoje eu posso dizer assim, cara, eu não sou uma pessoa que você possa seguir, assim, tá aí, ó, come direito, viu? Vai fazer exercício todo dia, faz isso, mas minimamente eu sou uma pessoa que faço constantemente hábitos saudáveis. Inspiração. Tipo assim, porque eu olho para Deus e digo assim, meu Deus, tenha pena de mim, olha, me deixe aqui, por favor. Senhor, me dê as forças nas pernas. Exatamente, e me deixa aqui, porque você começa a olhar para sua realidade e você começa a ver assim, minha realidade depende de mim. Se eu não tiver bem de tudo, é aquele clichê, né? Vai dizer que se você não tiver bem, nada tá bem. E não tá. Tipo assim, eu sou o pilar de tudo. Tipo assim, às vezes quando quando eu estou doente, eu me aperreio mais do que quando o menino tá doente. Porque quando o menino tá doente, você dá de conta. Tudo que eu puder fazer, eu faço. Mas quando eu tô aqui, eu olho assim pra minha realidade, e vejo todo mundo dependendo de mim. Eu digo, meu Deus do céu, me acuda. Tipo assim, primeiro é eu. Débora, Depois. E nisso, em relação a isso, porque o que acontece? Você também aumentou a sua jornada de trabalho com podcast. E com o podcast você não está abraçando mais só aquelas pessoas que estavam no ciclo ali de terapia. Você está abraçando muito mais pessoas. Porque aonde a gente passa, querem ver você, querem conversar Será com você. Possível? Será possível? Querem conversar esse povo. Conhecidíssimo. Que pagar uma pizza pra mim lá no... Todo mundo. E aí, quando você fala, as pessoas se identificam da mesma forma que quando Samila escreve, as pessoas já se dizem, não, ela falou o que eu gostaria de falar. Como é que você sente? Olha, essa sua abertura, assim, depois de podcast? Eu não tenho muita dimensão disso, assim, não diria nem assim, a abertura, se as pessoas querem conhecer você, mas eu sinto que as pessoas olham pra mim e sentem escuta. Eu sinto porque eu tento trabalhar isso, de verdade, eu tento ser isso. Eu digo a Deus, meu Deus, evolua meu filho, que eu faça um pedaço de você aqui. E eu tento fazer isso, de verdade. Isso não é intuitivo. Eu trabalho para isso, essa é a verdade. Inclusive, a gente vai estar indo para o último bloco e você está falando isso. Eu tenho certeza que vocês aqui, porque as pessoas assistem realmente, se identificam e encontram um espaço ali. Ó, eu posso compartilhar isso com Débora, eu posso compartilhar isso com a Amélia, né? E a gente está nesse início de ano. Vem a escola, vem as ansiedades. Eu fui na escola esses dias e duas mães, antes de eu chegar na sala, foram duas conversas sobre os anseios, né? Onde ali eu também pude escutar os receios. Então, esse lugar traz o alívio para quem está ali falando, mas traz para você também, porque de alguma forma... Realmente, a gente está aqui por um propósito. A gente vive isso e a gente quer que as pessoas também sejam acolhidas, sejam, né, escutadas.
E a gente tá indo para o outro bloco, mas antes eu queria dizer, às vezes o autocuidado não é fazer algo a mais, às vezes é só estar ali, é só se dispor, gente, para vir aqui gravar essa conversa, né? E poder colocar aqui o coração, poder colocar aqui o que a gente vivencia na realidade. E às vezes a gente fala, Samir, tipo assim, a pessoa fica assim, muitas vezes minha mãe tem muito essa frase, ela diz isso, Debinha, eu não sei o que lhe dizer. Eu sei que dói. Aí eu digo assim, mas a senhora não precisa dizer nada, eu só tô dizendo pra gente chorar. E é isso aí. É poder existir sem precisar dizer explicar. nada, só fazer um café, Gente, bolacha. como é bom você não precisar explicar. Como é verdade. bom, assim, você não precisar dizer quando o cuidado lhe alcança sem você precisar verbalizar. Isso é... Não contextualizando todo o filho pródigo, porque eu queria só uma parte. Sabe quando o filho pródigo, ele volta todo capenga, michuruca, assim? E a primeira coisa que o pai faz é abraçar e dar comida quente, assim, né? Troca as vestes, dá um banho e comida. Eu acho que a melhor forma de você abraçar qualquer pessoa hoje, eu disse, caramba, deixa a pessoa tomar um banho e dar comida pra pessoa, sabe? Dá uma sopa quente, uma água e um doce depois. Uma jujuba. Uma jujuba, eu acho que isso é muito carinhoso. E por sinal, eu não sei se você tá chegando aqui agora, mas eu e Samília, a gente se conheceu no primeiro dia de aula do ano retrasado. Foi. Já iniciando essas conversas, né, Samília? Exatamente. Foi a primeira pessoa que eu conheci. E aí, eu lanço a pergunta aqui de volta. Vou fazer uma perguntinha aqui para Samile, né? Nessa caminhada, que tipo de escuta, que tipo de direcionamento você sentiu falta na sua jornada? Que a gente diz assim, não, Samile e Débora são muito conhecidas, todo mundo conhece, todo mundo curte, todo mundo gosta de conversar, de desabafar, e você se coloca nesse lugar de escuta, mas que tipo de escuta você sentiu falta na sua caminhada e que deseja que o podcast propriamente dito ofereça? Quando tem uma área sensível, que ela falou do trabalho, né? Assim, eu queria que os espaços de trabalho, eles tivessem mais mecanismos de escuta, sabe? Porque ali eu não sou... Apesar de eu estar no meu exercício de profissão, mas eu não sou só a profissão, eu não sou somente aquele exercício. E por muitas vezes eu me vi adoecida por não ser escutada ou enxergada nesse lugar. Então, eu acho que não é só a minha realidade, na verdade. Quando a gente conversa com outras mulheres e mães atípicas ou até outras mulheres, vivenciam no trabalho, há essa resistência muitas vezes, ou não há essa escuta como a gente gostaria de ter. Então, quando a gente se propõe a fazer um projeto como um podcast, o nosso propósito, de fato, é que essa informação, essa conversa alcance os diferentes espaços. Acho que isso é a beleza desse projeto. Eu costumo, quando a gente pensa em educar, né, tem até um autor, não vou lembrar o nome dele, mas a educação, ela sensibiliza. Esse autor gosta de usar que a educação sensibiliza, não conscientiza. A gente costuma dizer, vai ter uma ação de conscientização. Não é. Paulo Freire. É de sensibilização. Obrigada. Lembro, Paulo Freire. É de sensibilização, porque o processo de conscientização, ele é um processo pessoal. Então, o que a gente faz aqui, de levar informação, na tentativa de sensibilizar o público, que eu espero que encontrem corações que se autoconscientizem, de fato, porque para a gente ter uma escuta ativa, uma escuta de fato efetiva, a gente precisa que as pessoas façam esse processo pessoal. A gente está fazendo um trabalho aqui que é válido, é um trabalho com propósito, é um trabalho... Eu me sinto escutada aqui entre vocês, eu me sinto escutada contra outras pessoas, escutam e se identificam com as histórias, eu compartilho histórias delas, isso é maravilhoso. Mas isso ainda precisa ganhar mais espaço nas instituições, né? Muitas vezes na própria família, realmente, porque a gente sabe que temos o núcleo familiar, mas nem todos os parentes se envolvem. E aí, muitas vezes, em reuniões de famílias, gera diálogos que são desconfortáveis, muitas vezes. Então, assim, ocupe o lugar do outro para não julgar errado, né? Sim. Tem esse exercício de ocupar o lugar do outro, que faz toda a diferença.
Eu acho. Eu acho- Eu pego... Você também tá nesse meio, Tô né? nesse, Tá nesse ambiente, e era isso que eu ia dizer, assim, que quem trabalha na educação hoje sabe exatamente que limites a gente tem, né, para vivenciar o processo inclusivo, tanto para os nossos filhos lá Isso. aqui entre nós no ensino básico, Isso. como para nós enquanto seres passíveis de serem cuidados. Ano passado a gente teve o lançamento da Política Nacional de Cuidados, que ela se estende a várias áreas do conhecimento, iniciando pela área da saúde. E pode até ser um tema para a gente esse ano, porque a gente começa se perguntando o que é o cuidado. E aí tem que romper diversas barreiras que são historicamente, culturalmente construídas e que a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia, porque a gente acha que para se encaixar a gente tem que falar da mesma forma, ou calar, ou receber, ou se fechar no nosso casulo para se proteger mais, às vezes. Isso. E a gente vê o quanto a gente alcança mais quando a gente se une em diálogo, né? Porque quando eu vejo os exemplos que escuta, até mesmo os compartilhamentos que Débora traz com relação a Bernardo na escola, por exemplo, que é a realidade de outras mães também. O quanto ela já alcançou, porque há um diálogo ali, né? Há uma iniciativa dela de buscar isso, de fazer isso, e há um espaço que a instituição abre. Então, é importante que as instituições estejam ali abertas para ter esse espaço de escuta, de ouvir a família, porque eu acredito na educação que ela integra, né? E quanto mais ela integra, quanto mais ela escuta, mais ela acolhe realmente. Eu não sei vocês, só abrindo um espaço, porque eu vou passar, pegar o gancho para Sim, fazer a claro. pergunta para Lucy e voltar para a Samile, né? Não, vou primeiro fazer a pergunta para Lucy, depois eu pego o gancho novamente, porque eu Joga que eu bato no peito e mato e faço gol. aí depois a gente fala nos feeds, nos algoritmos. Por que ouvir outras mães fortalece mais quando, né, a gente se junta e conversa do que ouvir as respostas prontas trazidas pelos manuais? Eu acho que, primeiro, ouvir as meninas, ouvir as pessoas. Eu sempre gostei de conversar, né, mas eu sempre sim. gostei de conversar, sempre gostei de ouvir. E eu nunca gostei de respostas prontas e respostas que eu não precise pensar, porque eu sempre questionei todas as ordens autoritárias que eu escutava. Então, assim, me falar de exemplos práticos que a pessoa viveu e que a pessoa, como a pessoa saiu, para mim, surte mais efeito. Tá entendendo? É mais complicado. Inclusive, eu acho que eu tô até modificando algumas linhas científicas porque eu pergunto à Amélia. Então, a Amélia vai, come lá e Às vezes é de aprende. madrugada, no final da Às noite, vezes- às aí vezes ela- eu já tô com muito sono. E aí ela me traduz e aí eu consigo ter. Eu sempre fui muito rebelde, então assim, nessa fase que eu tô me organizando para escutar alguns estudos já prontos. Mas eu sempre questionei. E escutar as mães, você não consegue não ver, entendeu? Quando uma mãe fala, você não consegue invalidar ou dizer que não é de fato Não é aquilo, não é sim. aquilo. Então, não é. Como, né? Como é que você desvê? Como é que você não sabe? Então, escutar as mães foi muito impactante. Fora que no tempo de terapia que você tem, você fica esperando, você passa 2 horas em sala de terapia, aquelas realidades, elas ficam suas. A gente teve até um podcast com o Marcelo, que foi um pai que veio aqui, Marcelo. e ele falou exatamente isso. Ele diz assim, um filho, quando você sabe que é de uma família típica, a gente se entende por olhar, e aquele filho é seu. Não importa onde ele tá, você vai segurar para ele Vai não ver, correr. vai falar quando encontrar. Vai tentar se adaptar para aquela realidade. Então, assim, eu vejo esse abraço da comunidade, sabe? E eu acredito que é isso que fortalece. É isso que faz com que a gente ainda esteja aqui vivo, né? Não matando ninguém, não brigando com ninguém. Não, a tendência é não matar. É esse o objetivo, Esse é o né? objetivo. Por isso que a gente fala para esvaziar. Esse gancho faz essa semilua aqui, o semicírculo, e a gente vai alcançar a Samila e Débora juntas, porque a fala de uma sempre complementa a outra. Eu lembrei a questão do feed, dos algoritmos, em que eu vi uma postagem, acho que foi ontem, sobre escola,
a escola dizendo... a postagem não era de uma escola, era uma pessoa que estava repostando. A escola ensina conhecimento, família ensina valores. Eu discordo, porque o ensino, a educação, ela é contínua. Em casa, na escola, porque tem que formar o tripé. Não adianta eu colocar os meus filhos frequentarem uma escola que eu sei que não se alinham aos meus valores ou que eu não consiga dialogar. Entendeu? Se minimamente eu consigo dialogar e eu consigo colocar o professor também como um dos atores principais naquele processo e não como coadjuvante da escola, essa educação, esse ensino acontece. Entendeu? E ele não vai acontecer necessariamente nas 4 paredes da escola. A gente fala muito sobre isso quando a gente avalia projetos pedagógicos, né, de formação de ensino superior. Samir deve trabalhar muito isso. A formação ela não acontece só entre 4 paredes. Ela acontece no dia a dia. Naquele ensino lá de Angicos que eu não vou relacionar muito. Tipo, 40 dias você conseguiu alfabetizar adultos, entendeu? Então... Tem coisas que a gente não consegue explicar com teorias específicas, mas com a vivência, o pé no chão, né? Muitas vezes aqui a gente tá na poeira aqui. Mas aqui, esses dias de chuva, eu até disse, era pra gente ter vindo assim, ó, esse clima maravilhoso. Mas é nesse tripé, não é só a família ensina isso, a escola ensina isso, a gente só pode lidar com o seu filho se você tiver trazido ele educado de casa, que ele se comporte. Não, vocês e a vivência com os outros colegas, com as outras famílias, o compartilhamento entre as mães também vão nos ajudar a conduzir isso. E para Samila e Débora, esse podcast, ele nasce de quais atravessamentos de vocês duas também? Que caminhos da sua maternidade trouxeram vocês aqui? A gente já conhece, mas nem sempre quem está em casa tipo, vai dizer que a pessoa caiu no episódio retrasado e disse, vale, elas são tão legais conversando, vamos ver mais. Verdade, vai, amiga, comece. O que me trouxe a esse podcast primeiro foi, tipo assim, ele não surgiu de uma ideia minha, né? Ele veio da ideia de Lucy, de Samile, e eu participei de verdade como convidada ao primeiro momento, né? E aí depois existiu o convite para participar dele em si, mas o que nos une de verdade é a escuta. Foi a escuta, né? Foi o momento em que a gente viu que nossas realidades se entrelaçavam na maternidade atípica, né? Porque maternidade é um universo. E aí, quando eu digo muito que assim, a maternidade é um mundo e a maternidade atípica está fora dele. Está fora dele por quê? Porque assim, não importa o quanto você explique a sua maternidade atípica para uma pessoa que não vive ela. Cara, a gente podia falar aqui 10 horas. Essa pessoa que vive a maternidade típica não iria entender nunca. É igual quando a gente não tem filho. É igual dizer assim, deve ser cansativo, viu, ter filho para uma pessoa que já tem. Não, você não sabe. Você não tem noção. É a mesma coisa. E quando essa maternidade é atípica, as pessoas que vivem só a maternidade real, assim, não tem nenhum tipo de dimensão. E então isso é um universo que lhe aproxima dessas outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa aqui sem filtros mesmo. Quando você tá na maternidade atípica, parece que você não tem nem mais paciência. Para quem não vive aquela sua realidade, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou ter paciência com essa pessoa? Exato. Deve ter uns grupos de WhatsApp paralelos também para falar mal da mãe atípica, eu não tenho nem dúvida, na escola do meu filho deve ter um grupo só sem mim, eu tenho certeza. Tipo assim, você cria um laço afetivo. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou mãe atípica, você não sabe nem quem é aquela pessoa. Jura você, mas me dá um carinho por aquela pessoa tão grande que eu penso assim, cara, quando essa mãe diz assim, não, eu não posso descer agora porque meu filho tá desregulado, isso e isso. Cara, as outras pessoas não sabem nem o que é isso. A vontade é de dar um cheiro nela. De assim, chegar e abraçar. Quando tem uma pessoa passando num ambiente público, algo assim, constrangedor mesmo, porque comportamento é constrangedor quando ele acontece. É como você dizer, isso aqui é ótimo, viu? Não é mentira. Você tem vergonha daquilo ali, você tem assim, um constrangimento. Poxa, não é pelo comportamento em si, é porque assim,
puxa, tá todo mundo olhando pra pessoa que eu mais amo aqui, porque, cara, todo mundo se vira aí. Quero ninguém olhando pra cá. Dá vontade de você dizer isso, mas, tipo, quando você vê outra pessoa passando por isso, você olha e pensa assim, poxa, eu sei o que é isso aí. Tipo assim, é diferente. Então, a maternidade atípica nos aproximou, essa é a verdade. E ela é totalmente diferente da outra maternidade. E eu não digo isso achando bom, não, porque eu queria estar lá no outro. Queria estar lá no outro grupo de Eu WhatsApp. queria estar lá no outro grupo me importando assim, não sei que tema eu vou comprar da fantasia do meu menino do carnaval. Eu queria estar pensando isso. Ia perguntar sabe? o que ele queria. E o que ele queria. Tem gente que diz assim, você comprou material escolar onde? Eu comprei em tal canto, comprei só isso, isso, isso. Aí eu já escutei assim, não, mas para comprar para Bernardo é bom, ele nem escolhe. Tipo assim, não escolhe o mais caro, não escolhe não sei o que. Eu disse, cara, eu queria que ele escolhesse porque era R$1.000. Eu queria que meu filho acompanhasse o livro. Eu queria que ele dissesse assim, o lápis que eu quero é desse. Tipo assim, quando você tá na outra maternidade, você não sente que isso dói, né? Porque você olha e diz assim, isso aqui é nada, tá? Só do bom você escolher pra Bernardo, ele nem escolhe. Você pode comprar o mais barato, né? Tipo assim, gente, escutem as outras pessoas assim, ó. Tenha sensibilidade, né? E de verdade, eu queria terminar minha fala com umas frases aqui que com certeza foi Samile que escreveu, porque eu digo que ela é assim. Ela é igual a Ivete Sangalo. Pra mim. Ela vai responder ainda. Não, mas deixa eu só dizer essa parte. Tipo assim, Samile é igual a Ivete Sangalo pra mim. Eu não gosto de nenhuma música de Ivete. Às vezes não sei nem o que ela canta, mas quando ela sobe num trio, a pessoa quer olhar, quer ver. Massa. É igual a Samile quando ela escreve. Eu digo que ela é assim, a Ivete Sangalo da escrita. Ela escreve e a gente acha bom, acha bonito. Essa é pro final mesmo, pro fechamento? Já estamos fechando. Já estamos. Mas você não vai responder, não? A pergunta? Depois dessa resposta aí, eu queria então fazer só um adendo. Nossa maternidade se encontrou nessa realidade. Eu queria fazer alguns adendos. Primeiro, assim, tipo, o podcast, ele surgiu também com uma ideia de uma mãe que não tinha diagnóstico de filhos. Porque Caterine Bezerra, que estava com a gente, né, a gente tentando desenhar, ela não tem. Ela, naquela época, assim, ela não tinha. E ela já queria saber. Sim, sim. Então, assim, até por um abraço que a gente recebeu de uma mãe típica, que brigou e queria estar aqui, e agora está com um bebezinho de 7 dias em casa, que eu não conheci porque eu estou doente, eu não podia chegar lá mais perto. Então, essa mãe típica, ela também disponibilizou o filho mais velho de ser o par. Par quer dizer que aquela criança vai direcionar uma outra criança que precisa de direcionamento na escola. E aprende também a viver na diferença. E aprende. E o que acontece? Essa criança, ela também, né, que era para acompanhar uma criança, um colega que tinha TOD, e Caterine, ela comprou isso para ela de uma forma muito bonita. Mesmo que não sendo a ideia que ela vive, mesmo não sendo o fato que ela vivencia, ela ofertou tanto ela como levou a criança para casa dela para poder melhorar esse par. Então, existem famílias típicas que não precisariam estar estudando sobre a gente, que está estudando sobre a gente, está brigando por a gente, sabe? E assim, eu, mesmo antes do diagnóstico dos meninos, eu já sabia muita coisa sobre algumas crianças atípicas, como Down, né, eu tinha, mas enfim, e eu sempre busquei saber muito, e sempre errei muito, e sempre estava disponível, sabe? Então, assim, só para deixar esse adendo, para não sumir no tempo e nos vídeos, famílias típicas que também querem fazer parte, e não estariam num Quando grupo. a família que não vive a realidade, ela abraça, ela revoluciona, sabe? Assim, a gente fala muitas vezes que não é compreendida e tudo, mas a gente nem quer falar como motivo até para o distanciamento, não. Sim. Porque muitas vezes a gente fala na dor mesmo. Porque enquanto uma maternidade típica, por exemplo, vai para a igreja, desce do carro tranquilo, entra na igreja, a maternidade atípica está ali, às vezes, preparando, ou às vezes dando voltas e voltas na igreja, ó, eu vou entrar aqui. Então, parece até que a gente, às vezes, dá uma resposta no automático, ou às vezes
eu não sei se quer parecer rude, mas não é rude, é porque tem um sofrimento muito grande por trás. E eu queria que as pessoas também, que não vivenciam essa realidade, também pudessem compreender esse todo. Às vezes, para a pessoa chegar ali e deixar o filho na escola, já teve toda uma batalha por trás que aquela pessoa não vivencia. E eu sei que às vezes a pessoa é julgada só por aquele momento, só por aquela atitude ali. Às vezes que pode soar de maneira... objetiva, de maneira uma resposta direta, assim, meio que sem paciência, mas é porque tem todo um trabalhar. E aí eu queria justamente dizer para essas famílias que não vivenciam a realidade, que compreendam e que, se possível, se coloquem nesse lugar do outro, assim, porque o que a gente mais quer é ter eles perto, sabe? Eu nunca vou esquecer a reunião na escola dos nossos filhos, que era uma roda de conversa, no mês de abril, que a gente costuma estar nesses papéis. E eu me emocionei muito, porque a Amélia, de todas que estavam lá, tinha uma mãe que não vivia a realidade atípica. Só uma mãe. Era para a escola toda. A reunião era para pais típicos e atípicos, mas só tinha uma família que não era. E o fato daquela mulher estar ali, dela se dispor, dela abraçar, como Caterine fez e faz, porque, de fato, quando a pessoa vive essa realidade, os filhos já têm uma outra consciência, que é o que a gente vê com Caterine e tudo. Meu Deus, quando eu abracei aquela mulher, foi genuína, eu disse, muito obrigada por você estar aqui. Fez, assim, uma diferença surreal. Até porque a diferença se faz quando a gente alcança as pessoas que não vivem isso. Por isso porque que é revolucionário. Elas que vão mudar nosso contexto. Tipo Exato. assim, levar tudo que a gente tá conversando aqui só pra quem vive. Poxa, as pessoas que vivem sabem de cabo a rabo. E a gente não tá conseguindo abarcar esses dois mundos. Então, assim, cara, as pessoas que não vivem fazem a parte mais fácil que existe. Muito obrigada. Só acolher. Segurar. Muito obrigada a todas as famílias que não vivem que essa não realidade vivem e que foram... e acolhem, sabe? Acolhimento. Isso Exatamente. Gratidão. E vocês importam muito. Vocês fazem um barulho grande quando se somam a nós. De assim. verdade, quando a gente fala, a gente quer alcançar vocês. Porque a gente sabe que vocês não vão viver isso. Não vivem. E que bom, porque é sofredor mesmo. E por isso que é nobre. E também por isso eu que é acho, nobre. Exatamente. Débora, porque não vivenciar e se colocar se de maneira colocar- genuína nesse lugar. Exatamente. Porque a gente sabe que vai ter pessoas que não vivem e que não querem E isso é uma sair da atitude sua zona. inclusiva, né? Exatamente. É a atitude E cada inclusive vez essa. mais a gente vai ter vivências com pessoas neurodivergentes. Tá aí a ciência para provar. Cada vez mais isso vai aumentar e cada vez mais. pessoas, uma Por isso que a gente, neurodivergente. por isso que a gente Observa vem mesmo. para esse projeto, para esse propósito, para que essas maternidades elas se cruzem nessa travessia, elas se somem nessa travessia. A gente não está aqui para um núcleo X de maternidade, a gente quer ouvir e acolher todo mundo, porque a gente sabe que só todo mundo junto, de mão dadas, é que a gente vai conseguir mudar o nosso entorno, né? O nosso entorno. Eu já trouxe aqui em um podcast a semelhança do olho d'água. Então, os nossos filhos, eles estão ali como um olho d'água precioso, mas tem um entorno que importa e que somos nós, famílias, mães, e a gente precisa se somar. E a gente não vive sozinho. Tipo Não. assim, a gente tá aqui, a gente precisa do alcance das outras pessoas que também não vivem essa realidade, que é por intermédio disso que a gente vai alcançar novos espaços, novas escutas, né? E por isso esse tema hoje importa tanto, porque a escuta é o primeiro passo. Eu queria então, assim, deixar meu beijo. Você vai Caterine. fechar, né? Eu quero deixar meu beijo, pessoal. Beijo. Tava com muita saudade de vocês. Eu sei que Débora vai finalizar com chave de ouro, como sempre, Débora e Samile. Então, meu beijo. Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Isso é muito importante pra gente, faz com que o algoritmo acredite no que a gente tá falando e propague. E não se esqueça de falar com a gente nas redes sociais e conversar com todo mundo. E Débora responde todo mundo. Pessoal, eu quero agradecer às meninas por me acolherem, me abraçarem, me puxarem, me chamarem, me convidarem, me jogarem dentro.
Café. A Amélia traz sempre uma referência num lugar de cuidado, viu? Porque fantástico. o nosso é o nosso dia a dia, né? Mas o cuidado ele é irrestrito. Começa por nós, até no grupo mesmo, na hora da chuva, fora da Muito chuva. obrigada. E eu só agradeço e mandar um beijo também para Caterine, que eu não lhe conheço ainda pessoalmente ainda. E até os próximos momentos vamos compartilhar o canal. Isso. Vai, minha amiga. Então, pessoal, a gente queria, dentro desse contexto, né, que a gente está conversando, que vocês terminassem esse episódio com a sensação de alívio, de pertencimento e de menos solidão, essa é a verdade. E escutar, né, é um gesto simples, mas ele transforma caminhos. Quando uma mãe escuta a outra, ela constrói abrigo, ela não só escuta, né? E que esse espaço seja isso para vocês, seja pausa, seja verdade, seja presença, porque entre maternidades aqui, que é o que a gente está falando, e todas as maternidades, né? Entre as maternidades e os caminhos que nos atravessam, a escuta é cuidado e é a principal questão-chave para a gente abrir todos os outros caminhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente teve muitas tribulações para chegar aqui até agora, mas a gente vai continuar com o auxílio de vocês, com o auxílio de novos temas, de novos profissionais. Então, fiquem com a gente, compartilhem o episódio, digam o que vocês gostaram, o que não gostaram, surgiram temas. A gente está aqui de verdade para se conectar e não só trazer fala, né? Então, até já. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Beijo gordo.